Neste painel, iremos debater os desafios e as perspectivas para o desenvolvimento de cadeias produtivas baseadas em bioeconomia, considerando as experiências e o potencial do Brasil como país mega diverso. Estão no palco aqui conosco o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Pará, Alex Dias Carvalho, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia e do Instituto Amazônia Mais 21, Marcelo Tomé, o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso, Silvio Rangel, o presidente executivo da Associação Brasileira de Bioinovação, Tiago Falda, a gerente de sustentabilidade da Natura América Latina, Fernanda Facchini, e a cofundadora da CCS Brasil, Isabela Morbach, que fará a moderação deste painel. Isabela, a palavra está com você. Muito obrigada, boa tarde a todos. Primeiro é um prazer estar aqui hoje e falar depois do Marcelo para introduzir o painel de bioeconomia já dispensa grande parte da apresentação, porque a riqueza da apresentação por si só mostra o quanto a gente tem de potencial em bioeconomia. E o meu papel aqui é só facilitar as discussões e deixar vocês enriquecerem o debate sobre os desafios e as oportunidades. E acho que, para começar o nosso painel hoje, e a única coisa que eu tenho a contribuir de extra com a apresentação é pensar nessa apresentação de bioeconomia e da discussão da bioeconomia, em que a gente sai daquela visão da bioeconomia do pequeno projeto e começa a entender que a bioeconomia também pode ganhar escala e ser muito representativa na economia brasileira. Então, a sair daquela visão de pequenos projetos de bioeconomia para a bioeconomia que alcança a indústria, que ganha escala e que vira exportação, que vira muito desenvolvimento econômico para o país, mas isso tem muitos desafios. A gente conseguir dar escala para o que antes era pensado no nível quase artesanal é um desafio de formação, um desafio de criação de uma nova indústria. Então, dito isso, que é a única coisa que eu posso complementar aqui, Marcelo, eu queria começar com a visão das federações sobre os desafios de equilibrar e criar essa cadeia produtiva da bioeconomia. Como vocês enxergam isso, como a gente equilibra a criação dessa cadeia produtiva, considerando todos os desafios que a gente está aqui na COP para discutir. Desafios de clima, desafios sociais, desafios regulatórios, como é que a gente vai construir essa cadeia em conjunto. Então, acho que para essa pergunta, a gente começa com o Alex, segue para o Marcelo e então para o Silvio. Bom, boa tarde. Primeiro, Isabela, obrigado. A todos, uma satisfação muito grande poder trazer o nome da Federação das Indústrias do Estado do Pará. Falar aos meus colegas, presidentes de outras federações, colegas de CNI, a importância de nós, primeiro, como amazônida, nos identificarmos com a pauta, presidente Jugman. A bioeconomia está no DNA da indústria, da Amazônia, da indústria paraense, e acho que se nós pegarmos um pouco e fizermos uma visão retrospectiva, veremos que, no passado, os ciclos extrativistas nos trouxeram apogeus, mas nos levaram também a caminhos muito tortuosos. Eu acho que nós temos diante de nós um novo modelo em que os grandes players já entenderam esse papel de serem inclusivos, de trazerem o encadeamento produtivo como a mola mestra desse desenvolvimento sustentável. Eu acho que isso nos coloca num olhar otimista de que este ciclo tende a ser extremamente virtuoso e vai perenizar aquilo que talvez nos faltou, e faltou muito, para nos deixar alijados do desenvolvimento propriamente dito. Nós não temos uma infraestrutura adequada que possa trazer competitividade aos nossos produtos. Precisamos vencer essa tarefa. Nós precisamos superar esse obstáculo. A partir daí, nós teremos condições de gerar mais riqueza e fazer com que essas riquezas internalizem no nosso território. Acho que esse é o grande desafio. Acho que o modelo da bioeconomia traz para nós esse olhar de esperança, de termos, com os erros do passado,
com as propostas presentes e os encaminhamentos futuros, que a gente possa encontrar dentro da indústria da Amazônia um papel protagonista de uma transformação, de uma transição justa, que a gente possa, dentro do território paraense, transformar uma sociedade ainda hoje pobre, dependente e submissa, transformar numa sociedade altiva, uma sociedade colaborativa e que se realmente possa exercer e usufruir, né, dessas riquezas com a qualidade de vida. Marcelo, alguma complementação, pensamento aqui da tua experiência? Boa tarde a todos mais uma vez. Eu acho que eu vou ficar na mesma tecla que, aliás, no evento do IBRAM eu tratei. Precisamos construir uma boa governança para esse processo. O Brasil é o principal país megadiverso do planeta. 20% é estimativa. O bioma amazônico, algo em torno de 15% de todo o patrimônio genético global. Sem uma governança adequada, a gente vai continuar falando do potencial da bioeconomia. O setor financeiro vai continuar dizendo que tem dinheiro ou recursos financeiros para alocar na agenda. A gente, pela indústria, enxergando as potencialidades econômicas para que isso vire negócio, e nada disso vai acontecer. Políticas públicas corretas, financiamento que entenda os mecanismos de tomada de crédito de quem está na Amazônia, que é diferente do que ocorre na Faria Lima, do que é diferente do que ocorre em outras regiões do Brasil mais desenvolvidas. O grau de maturidade do empresário amazônico é diferente, a capacidade de tomada de crédito. Então, uma série de medidas precisam estar estruturadas, tanto do ponto de vista do financiamento, quanto do componente tecnológico, para que a inovação chegue na ponta, na Dona Maria, que está produzindo algo, que tem uma iniciativa, que traz já o conhecimento ancestral da sua família, que já produz e que precisa escalar sua produção para que isso vire negócio e deixe de ser uma produção artesanal que não alcança mercado algum. Superados esses desafios, a gente esbarra na questão do risco reputacional e da capacidade de nos organizarmos para termos uma boa governança. Setor público, setor privado e setor financeiro. É isso que a gente está buscando construir pelo Instituto Amazônia Mais 21 e que já fizemos pelo setor industrial quando nós nos organizamos nesta iniciativa chamada Instituto Amazônia Mais 21. Por fim, havia o entendimento de que você não consegue encaminhar negócios com escala a partir da bioeconomia, em especial a partir do extrativismo. A Natura provou o contrário. É possível, sim, dar escala industrial à produção de produtos rastreáveis, que garanta a origem, que garanta a credibilidade ao seu produto, tendo como base o setor extrativista. É uma questão de organização, mais uma vez, uma questão de governança. Obrigada, Marcelo. A gente ouviu aqui, Silvio, a perspectiva de Rondônia, a perspectiva do Pará, mas a gente sabe que a Amazônia é diversa. A situação e o posicionamento dos estados também é diverso e a base das suas economias também é diversa. Para o estado do Mato Grosso, os desafios aqui descritos de infraestrutura, de políticas públicas, de financiamento, é semelhante ao do estado do Mato Grosso ou tem uma especificidade, uma complexidade por conta do que o estado produz? Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui representando o Mato Grosso aqui nesse painel da CNI. Isabela, Mato Grosso, basicamente nós estamos na agroindústria. Mato Grosso cresceu muito na parte agrícola, né, nos últimos anos, e nós estamos numa nova fase. E eu gostaria de colocar aqui a bioenergia como um ponto de exemplo importante. Nos últimos 7 anos, 2017 para cá, a gente praticamente dobrou a produção de etanol de milho por conta de uma indústria nascente, que é de etanol de milho. Tá? Então, esses 3 eixos que você colocou são muito importantes porque norteiam essa indústria de bioenergia. Tá? Então, essa questão social, a questão ambiental, são realmente alicerces importantes para que a gente possa estar avançando. Nós saímos da 7ª colocação de produção de etanol no país,
Vamos estar chegando agora em segundo lugar, com uma produção de 5,5 bilhões de litros, e isso com uma novidade que é etanol de milho. Com o etanol de milho veio a produção de DDG, que é uma proteína vegetal para ração animal, contribuindo com o meio de produção de carnes e derivados. Isso fez com que, só a título de exemplo, nós tivéssemos uma diminuição de 11% das pastagens e um aumento de produtividade em 30% da produção de carnes. Tá? Então, isso com essa nova indústria nascente. E é importante dizer que a gente conseguiu diminuir de 36 meses, você ter um boi acabado, para menos de 24 meses, com um aumento da proteína e uma melhor qualidade de carne. Então, isso é importante a gente colocar também. Então, essa sustentabilidade que essa cadeia trouxe. Tivemos também o crescimento em várias regiões onde se instalaram essas indústrias, gerando renda, gerando emprego, contribuindo com a parte social. E um ponto importante, gerando imposto, e esse imposto gerando educação, saúde. Então, acho que isso foi fazendo realmente um crescimento importante e sadio. Tá? Um outro ponto, o setor de bioenergia do Estado, através do sindicato, o BioInd, constituiu um programa importante de pegar pessoas de quase todas as deficiências que tiveram incluído, com uma parceria com o Senai e com o Ministério do Trabalho, fazendo um projeto importante que chama Mais Possibilidades, que é a inclusão dessas pessoas. O que é? Consiste em um ano, as empresas vão pagar um salário para essas pessoas, fazerem a capacitação para poderem estarem dentro das indústrias. Tá? A gente tem uma obrigação de ter um percentual, mas a gente não estava preparado. Então, esse projeto consiste em capacitar essas pessoas, capacitar as empresas para estarem recebendo elas, tanto a parte pessoal como também a parte física das empresas, e já temos mais de 300 pessoas sendo capacitadas. Então, realmente é um projeto importante na parte social, e o setor como um todo participa de bastantes projetos sociais do Estado. Então, acho que é um exemplo importante que a gente precisa levar isso para fora do país também. Tá? Silvio, te ouvindo falar, eu acho que tem dois pontos muito importantes a serem destacados aqui. A primeira é o exemplo da bioeconomia na bioenergia, de uma indústria que sai do micro e vai para o macro e vira uma política nacional. É um exemplo de bioeconomia, sem nenhuma dúvida, e que tem um potencial para colocar o Brasil na fronteira da produção de energia e do transporte descarbonizado, que é um belo exemplo do que nós temos vocação para fazer. E de que, a partir desta bioenergia, a gente também, tecnologicamente, e aqui eu vou puxar a sardinha para a minha expertise, pode capturar CO2 e exportar créditos de remoção de CO2 a partir dessa bioeconomia. Então, é o alinhamento de grandes escalas, da política energética e da bioeconomia como vocação do país. Isabela, e Mato Grosso nós podemos ter agora a primeira indústria de etanol do mundo, com um programa chamado BECS, que é você sequestrar o carbono e fixá-lo no solo. Tá? Então, é uma inovação do setor e acho que vai ser a primeira do mundo. Tá? Isso, a FS Bioenergia está lançando para o público o projeto. Eu acho que esse é um bom exemplo. Então, eu vou puxar essa possibilidade, tanto de bioeconomia, remoção de CO2, para incluir aqui na nossa conversa a pauta tecnológica. A gente está falando de uma bioeconomia que se desenvolve a partir do combustível de segunda e terceira geração, que é fruto do Brasil, desenvolvido no Brasil, e como ela pode representar literalmente a mudança e o ganho de escala da bioeconomia do Brasil. Vou aqui passar para a Fernanda, então.
Fernanda, a gente, assim, acho que seria muito legal ouvir a experiência da Natura e a visão de vocês do papel da inovação e da tecnologia para o ganho de escala, para o desenvolvimento dessa economia do Brasil e para o desenvolvimento dessa atividade exportadora. Como é que vocês enxergam isso? Qual é o papel para vocês da inovação na bioeconomia? Bom, boa tarde. Prazer, obrigada, CNI, pelo convite. Agradeço aí o Marcelo pela menção, a Natura. Para a gente, desde o começo dos anos 2000, o tema de biodiversidade está dentro da nossa área de pesquisa e desenvolvimento. Então, todo o desenvolvimento de ingredientes, o desenho do nosso portfólio, ele está pautado na biodiversidade brasileira. No começo, a gente falava sobre todos os biomas. Em algum momento, a gente entendeu que a nossa estratégia de negócio precisaria fortalecer a região amazônica. Então, desde 2014, a gente tem um programa na Amazônia. A gente levou a instalação de uma das nossas fábricas para o estado do Pará, justamente porque a gente entende que não precisa viajar com os ingredientes e a gente pode levar desenvolvimento, geração de empregos para a região. Mas, voltando para a pergunta de ciência e tecnologia, toda a área de pesquisa e desenvolvimento da Natura, então, como eu disse, tem uma área de ciência avançada que justamente estuda os ingredientes. A gente tem um laboratório também instalado nesse parque industrial em Belém, na região de Benevides, justamente que estuda esses ingredientes. Então, tem alguns exemplos. O tucumã, por exemplo, é um ingrediente muito consumido como alimentação no Amazonas. A Natura estudou, investiu em ciência e tecnologia. A gente lançou uma linha utilizando o tucumã como principal ativo e ingrediente. Então, acho que assim, tem um potencial enorme. A gente, há mais de 20 anos, trabalha com isso e a gente tem hoje 42 ingredientes no nosso portfólio e ainda a ambição de, até 2030, chegar a 55 ingredientes. E a gente olha para o ativo com uma perspectiva de aplicação, mas também pensando no resíduo que é gerado. Então, por exemplo, açaí, que é um tema até de problema de saúde pública, né, na região, em função do volume de caroço, a gente estuda todas as possibilidades, a gente investe, a gente tenta desenvolver embalagens a partir desses ingredientes. Então, tem uma questão de aproveitamento integral que a gente procura fazer nessa perspectiva de ciência e tecnologia. A gente também, né, falando da questão sobre as pessoas, então, desde o princípio, a nossa relação é muito participativa. Então, a gente escuta as entidades que estão lá, o governo, as famílias, né, a gente faz rodas e a gente trabalha sempre a partir das cooperativas para justamente fomentar esse desenvolvimento organizacional que precisa ter. Mas a gente tem uma equipe técnica formada por agrônomos, biólogos, engenheiros florestais, que faz uma assessoria técnica e está presente. Então, dentro dessas comunidades, são mais de 80 comunidades que a gente trabalha na região, a gente faz um assessoramento justamente para garantir que eles avancem. E, mais recentemente, na perspectiva de aumento de geração de renda para essas famílias, a gente tem feito a instalação de agroindústrias justamente para gerar valor. Então, a gente tem 17 agroindústrias instaladas dentro dessas comunidades, algumas, as primeiras, necessariamente com óleos essenciais. Agora, a gente está falando de óleos fixos. E a gente tem até perspectiva de levar também possibilidade de desenvolvimento. Então, junto às universidades da região, a gente busca desenvolver para trabalhar com os jovens, porque justamente para a gente, na perspectiva de continuidade de negócio, se essas famílias acontecer o êxodo, a gente perde a continuidade de negócios. Hoje, 95% das minhas fórmulas são vegetalizadas, usam ingredientes de origem natural renovável, principalmente da bioeconomia. Se as famílias saem, né, e esse conhecimento tradicional, que é muito relevante e que trabalha com a contenção de desmatamento, que é um tema também bastante importante para o Brasil, não tem continuidade, o nosso negócio tem um risco gravíssimo. Então, tem muito interesse e tem muito investimento para justamente trabalhar o desenvolvimento tecnológico dos temas da bioeconomia. Me parece que da tua fala a gente pode destacar que a tecnologia com o conhecimento tradicional
gera uma mágica, uma alquimia incrível, né? É realmente o aproveitamento da bioeconomia onde ele deve acontecer. Entender o que o nosso território tem a oferecer, escalar, pesquisar e construir uma rede. Não basta só descobrir. A gente tem que manter esse mercado, fomentar esse mercado e manter as pessoas no território. O desenvolvimento do território para que ele continue. Eu vou passar aqui para o Thiago, que eu sei que tem um estudo muito interessante sobre as possibilidades de inovação. E eu queria, Thiago, que com essa fala tu mostrasses para a gente os dados que saem desse estudo para que a nossa plateia tenha realmente uma perspectiva de número, do quanto isso gera em termos de número e de diversidade na inovação tecnológica para a bioeconomia. Então, por favor, compartilha conosco. Perfeito, Isabela. Muito obrigado. Gostaria de agradecer primeiramente a CNI pela oportunidade de participar de mais uma COP. Né? A COP anterior que eu participei ainda foi na época da pandemia e apresentei a primeira versão desse estudo na COP 26, apresentei lá de Brasília, né? Tinha um painel, foi de forma virtual. E esse estudo, então, eu trago agora para vocês. A gente apresentou lá em há 2 anos, né? Na COP 26, os resultados preliminares. Lançamos esse estudo em outubro do ano passado e agora estamos lançando a atualização. Então, é a primeira vez que a gente está mostrando, né, oficialmente aqui para vocês. Bom, a BBI, uma associação que representa empresas de diversos setores que investem, né, em inovação aplicada a recursos biológicos e renováveis, entende a bioeconomia, né, trabalha a bioeconomia no âmbito da inovação, principalmente das tecnologias disruptivas. Tá? Bom, basicamente, falando um pouquinho do estudo, esse estudo, então, como eu comentei, lá em 2021, né, nós apresentamos esse estudo, que ele foi baseado, basicamente, num modelo de análise integrada desenvolvido pelo Laboratório Sinergia da UFRJ, lá no Rio de Janeiro, e ele considera, basicamente, né, o Brasil, e esse é um trabalho muito interessante, porque ele foi desenvolvido especificamente para o Brasil. Então, ele divide o Brasil em 5 regiões, né, nos 5 principais biomas, e analisa todas essas variáveis que estão colocadas aqui, considerando, então, a questão de uso de energia, produção de energia, uso da terra, né, transporte, os incentivos, né, os recursos necessários para o desenvolvimento setorial e as exportações. E tudo isso, ele integra toda essa análise, avaliando, então, potencial de descarbonização e desenvolvimento econômico. Então, a partir do estudo apresentado em 2021, que foram aproximadamente 7 tecnologias analisadas, nós incluímos agora, nesse novo estudo, outras 30 tecnologias. Tá? Então, essas 30 tecnologias, elas foram avaliadas, primeiro, considerando o seu potencial de descarbonização, o seu potencial de geração de recurso, né? E o seu potencial, o seu estágio de desenvolvimento. Tá? E hoje nós temos, então, os resultados que eu vou apresentar aqui para vocês. Basicamente, né, esse estudo levou em consideração os setores de bioquímicos, biocombustíveis, proteínas alternativas e o que a gente agrupou, né, em outros setores ali, que são vários outros setores, incluindo agricultura, micro-organismos, né, uso de bioinsumos. Tá? E eu vou passar direto aqui, Isabela, eu não vou entrar nos detalhes de cada um dos setores, mas eu vou procurar trazer uma visão macro desse potencial da bioeconomia. Então, basicamente, o que nós temos aqui. Somente com essas tecnologias selecionadas, tá, nós temos o potencial de recuperar áreas degradadas, em especial pastagens. Tá? Então, se a gente pega o baseline, que considerou o ano de 2010, e com uma previsão, uma projeção de 2050, que é esse o objetivo do estudo, fazer uma análise de longo prazo, né, fazer uma análise de cenário, nós temos o potencial de reduzir as áreas degradadas para 108 milhões de hectares. Bom, o que isso representa, essa recuperação? Essa recuperação nada mais, nada menos que 2,5 vezes, quase 3 vezes a área da Alemanha, só em recuperação de áreas degradadas. Tá? Quando a gente vai para a área de bioquímicos, o Brasil hoje ele é responsável pela produção de 3% dos químicos do mundo. A gente dobra a participação do Brasil na produção de químicos, tá?
com a 60% desses químicos sendo, então, bioquímicos. Então, o que nós tomamos o cuidado de analisar é qual a projeção de crescimento da produção de químicos no mundo, qual a projeção de crescimento da química tradicional brasileira, então, sem interferir, né? E o que os bioquímicos acrescentariam, todo esse bioquímico produzido a partir de biomassa, a partir de recursos, né, biológicos e renováveis. E biocombustíveis, nós temos nada mais, nada menos do que a perspectiva de aumentar em 18 vezes a produção até 2050. Bom, o que isso representa no final das contas? Basicamente, um acréscimo de 37% no PIB brasileiro, só com produtos da inovação baseada em recursos biológicos e renováveis. Tá? Foi comentado aqui pela colega da questão dos resíduos, né, do açaí, por exemplo, uma excelente fonte de matéria-prima, por exemplo, que pode ser aproveitada para produzir produtos de alto valor agregado. Tá? E uma redução nas emissões, esse dado é impressionante, é ainda mais impressionante, de 29 gigatoneladas. Bom, o que isso representa? Se a gente for pegar as análises, né, a perspectiva de armazenagem, de estocagem de carbono por hectare de floresta nativa, né, as projeções variam de 120, 180 toneladas por hectare. O que a gente considera aqui é que essas 29 gigatoneladas elas vão representar cerca de 200 milhões de hectares, é o equivalente a 200 milhões de hectares, ou seja, 20% do território nacional em floresta nativa a gente consegue recuperar em 2050 somente com o uso dessas tecnologias. Bom, é impressionante. 3 vezes o tamanho da Alemanha em recuperação de pastagens, 20% do território nacional em estocagem de carbono, em redução de emissões. E o mais impressionante depois é para onde vai esses créditos de carbono. A gente vai, obviamente, vender, a gente vai monetizar, a gente vai transformar o Brasil no potencial que ele tem para o desenvolvimento da bioeconomia. O que é necessário para isso, então, eu não vou entrar em cada detalhe, mas pesquisa e desenvolvimento, redução do custo Brasil, né, criar um ambiente adequado, né, capacitação técnica e políticas públicas, o mais importante para produzir, para permitir todo esse desenvolvimento. Bom, dados bastante macro, a gente tem detalhes e nas próximas semanas esse estudo vai estar publicado já para todos que quiserem conhecer em mais detalhes. Muito obrigado. Obrigada, Thiago, por compartilhar com a gente esses dados. Eu acho que o número impressiona. São muitos bilhões que podem ser gerados a partir da bioeconomia. Só que a bioeconomia não é nova. Não é uma atividade nova no Brasil. A gente não está, embora o contexto de mudanças climáticas tenha dado muito destaque à bioeconomia, a gente sabe que não é uma atividade nova. É uma atividade que vem sendo desenvolvida no Brasil há muitos anos. A gente está ganhando só palco para apresentar e tentando transformar essa bioeconomia num vetor de desenvolvimento do país. E aí, nesse contexto de não temos nada, temos muita coisa nova, mas a experiência já existe, eu queria pedir que vocês compartilhassem conosco as perspectivas de, ok, então chegamos até aqui, temos um futuro riquíssimo pela frente de desenvolvimento, mas o que a gente aprendeu até aqui com essa bioeconomia? Quais foram as lições que a gente aprendeu até aqui? E há coisas que a gente tem que continuar fazendo, mas coisas que a gente não tem que continuar fazendo para que a bioeconomia, de fato, avance no país. Alex, a gente pode começar contigo? Isabela, eu acho que o que você traz é uma visão, é uma oportunidade que a gente tem de falar que a bioeconomia nos dá uma perspectiva, né, de reinventar um modelo de negócio já estabelecido dentro do nosso território, mas com o desafio de não criar um neocolonialismo. Nós temos diante de nós a oportunidade de protagonizar essa inclusão que a Fernanda trouxe para nós, um exemplo da Natura, tantos outros. Nós temos a Hidro, né, nós temos a Vale, nós temos grandes players internacionais trazendo modelos inclusivos de fortalecimento e empoderamento dentro do nosso território. Acho que isso que vai fazer com que faça a nossa reflexão do que é uma transição justa. Nós precisamos entender as melhores práticas de utilização dos nossos recursos naturais, sim, faz parte do nosso dever de casa, mas também faz parte do nosso exercício diário como amazônida, dizer que nós não podemos ficar ad eterno alijados do desenvolvimento sustentável.
alijados das oportunidades da melhoria da qualidade de vida da nossa gente. Então, nada melhor do que um diálogo franco, nada melhor do que grandes oportunidades e as riquezas, né? Deus nos fez pródigos territorialmente de ter essas riquezas dentro do nosso subsolo, no nosso solo e nas nossas florestas. E temos a nossa gente, né, que com investimento em pesquisa e tecnologia, com investimento na nossa capacidade, né, inventiva de trazer inovação, trazer esse conhecimento e agregar a 27 milhões de pessoas que anseiam por uma oportunidade, eu prefiro olhar o copo meio cheio. Nós estamos diante, sim, de um modelo que pode transformar de vez essa realidade triste de uma sociedade pobre num território extremamente rico. Então, eu lanço esse olhar de otimismo. Eu encerro a participação trazendo essa expectativa, uma esperança muito grande de que o modelo que está diante de nós vai ser capaz de nos trazer um futuro melhor. Muito obrigada. Marcelo, passando agora a palavra para ti, eu acho que o Amazônia Mais 21 tem tido um papel importante, especialmente focado nas pessoas, na formação, em olhar a formação de pessoas como um gargalo. Desses projetos que vocês vêm desenvolvendo até aqui e que vocês irão desenvolver, né, estão se propondo a desenvolver, quais são dessas lições que vocês podem compartilhar conosco, especialmente para a formação de mão de obra, e não só para a formação de mão de obra, mas para que o desenvolvimento chegue nas pessoas que estão no território? Pode compartilhar conosco? Acho que o primeiro passo é a gente reconhecer que existe vida inteligente na Amazônia, né? Então, se é uma floresta habitada, tem muita gente dedicada à pesquisa e inovação no território. E digo isso pelo seguinte: um dos projetos que estão conosco é uma startup do Acre, em que, no setor de fármaco, o camarada identificou uma árvore endêmica do Acre, em que a casca dela pode ser utilizada para a produção de um IFA que o Brasil importa da África do Sul, produzido da raiz da árvore na África do Sul. Primeiro ponto, do ponto de vista de sustentabilidade, a produção do IFA no Acre mantém a árvore em pé, porque você produz a partir da casca da árvore. Na África do Sul, você tem que derrubar a árvore. Segundo ponto, essa árvore, até hoje, vem sendo utilizada para mourão de cerca, ao custo aí de 50 centavos cada mourão. Perdão te atrapalhar, explica para a nossa plateia o que é um IFA. É o princípio farmacológico do... Você me pegou agora. Eu sou da construção civil. Me deram um roteiro para ler aqui mentalmente. IFA for Dummies. Pronto. É o princípio ativo do fármaco utilizado na produção do remédio. Vai. Se isso resolveu a dúvida da plateia, eu continuo com a minha. Bom, a expectativa de geração de riqueza a partir de cada árvore é de 10 milhões de reais. Eu vou para o segundo ponto da minha fala, para encerrar. A Amazônia e a bioeconomia na Amazônia não pode ser percebida como commodity. A gente não pode admitir que esse IFA venha a ser produzido em outro lugar que não na Amazônia. A Amazônia não pode ser apenas fornecedora de insumos e a bioeconomia na região não pode ser encarada como mais uma commodity para a região. Para isso, a gente precisa formar as pessoas, e é isso que a gente está fazendo, junto com o BNDES, com o Senai Nacional, na estruturação dos itinerários formativos para a bioeconomia nos 9 estados amazônicos, em formação técnica, né? E eu fico muito feliz, Fernanda, em saber que vocês estão migrando paulatinamente processos produtivos para perto das comunidades. Porque essa é a agenda de redenção e inclusão econômica e social da Amazônia. A agregação de valor a partir das potencialidades da bioeconomia na Amazônia, e não tão somente a produção de insumos para processos produtivos ocorrerem fora da região. Então, rapidamente, agenda de preparação de pessoas por meio de formação profissional para incluí-las nos empreendimentos. A agenda de ciência e tecnologia reconhecendo os projetos de pesquisa que já têm largamente desenvolvidos na região amazônica. Um deles é do caroço do açaí para a produção de azeite extra virgem. Um ICT amazônico que está conectado a gente. Se vocês tiverem interesse,
a gente pode conectar e está encaminhando aí uma outra solução. Financiamento. Mecanismos específicos de financiamento a projetos na Amazônia, porque o mundo lá é diferente e as coisas precisam ter regras próprias. Não é a Faria Lima, é outra coisa. E isso, com uma boa governança, eu acho que a gente vai conseguir virar alguma coisa boa para a bioeconomia e para as pessoas da região. Muito obrigada, Marcelo. Lições de IFA depois com o Marcelo. Vou passar aqui a palavra para a Fernanda antes, Silvia, porque eu acho que está muito conectada com a fala do Marcelo, sobre como o mundo corporativo, que realmente está conseguindo ter lucro, fazer disso um negócio, está pensando na ponta da atividade econômica. Quais foram as lições que vocês aprenderam até hoje? Quais são as lições que vocês tiraram? Mas quais foram as dificuldades, os desafios enfrentados? Porque eu acho que tem muito, né? Não só o tecnológico, mas o regulatório, a relação com as comunidades, todos os desafios que a gente sabe que o nosso território tem, que são particularidades importantes e a gente não tem mesmo que ser igual à Faria Lima, mas tem as suas particularidades. Compartilha com a gente um pouquinho. Primeiro, pensando em processos produtivos, a gente inicialmente enfrentou todos os temas logísticos da região, né? Eu acho que é uma região que depende muito da navegação e a gente, por muitas vezes, precisava transportar um ingrediente que chegava para a gente numa condição de qualidade deteriorada. Então, eu acho que essa questão do avanço da produção, das agroindústrias, isso traz desenvolvimento, aumenta a renda, leva desenvolvimento para as pessoas e para a gente também agrega uma possibilidade de melhora na qualidade dos ingredientes que a gente está desenvolvendo. Acho que a questão toda do conhecimento tradicional foi um grande aprendizado. Então, como é que a gente traz as pessoas, como a gente valoriza o conhecimento tradicional associado a essas pessoas. Ficamos muito felizes que na UTCA desse ano, os demais países da América Latina nos olharam e escutaram um pouco de todo o aprendizado que a Natura viveu e essas práticas que estão postas estão servindo de exemplo aí para serem adotadas em outros países. A gente tem falado até com a Amazônia colombiana, então tem muita coisa boa aí. Eu acho que assim o principal tema para a gente é assim, como é que a gente agrega mais valor. A Natura tem faz uma mensuração do IDH das nossas consultoras, que são as pessoas que fazem o nosso modelo de negócio acontecer. E a gente tinha um indicador de progresso social que a gente trabalhava para a região amazônica. A gente vai migrar agora para medir o IDH das famílias que trabalham com a gente na comunidade, justamente para a gente entender a dimensão do valor que a gente acredita que está gerando lá. A gente mede quantos hectares foram preservados, quanto de renda anualmente está sendo levado para essa família, mas a gente precisa compor essa cesta de formas distintas. Então, mais e mais, a gente está trabalhando o desenvolvimento dos nossos projetos de compensação de carbono na região. A gente tem uma meta de chegar até 50% em 2030. Então, é uma estratégia combinada. Eu diria que não existe uma bala de prata, mas sim um olhar, uma sensibilidade sobre o que está acontecendo na região e um projeto de melhoria contínua e um aprendizado constante num processo muito participativo. Acho que essa é a principal mensagem que eu gostaria de deixar aqui. Muito obrigada, Fernanda. Tudo parece sobre gente, né? Como a gente envolve e desenvolve as pessoas. Silvia, eu vou passar, então, para mudar um pouco aqui a perspectiva, que aqui a gente está falando muito, Pará, Rondônia, essa Amazônia das florestas, para ouvir a tua perspectiva de aprendizados do Mato Grosso, como esse estado que faz parte da vanguarda da produção de bioenergia, que ganhou e ganhará, a gente espera, o status de vocação do Brasil no mundo, que é a de produção de biocombustíveis. Quais foram as lições aprendidas até aqui para trazer o biocombustível como algo tão importante? E como a gente continua mantendo os biocombustíveis nessa toada de aumento de produção, sem envolver a retirada do território para outras coisas, que eu acho que é um desafio muito importante, e o combustível de segunda e terceira geração estão aí para isso. Então, quais foram as lições aprendidas e quais são as perspectivas para o futuro, por favor? Bom, Isabela,
acho que a gente tem que olhar um pouquinho para a história, né? Chegamos até aqui, Mato Grosso, por exemplo, a questão do milho de segunda safra, né? Tecnologia da Embrapa, que estudou bastante. Então, a inovação faz parte desse contexto todo, né? Então, como é que a gente atingiu uma produção importante de milho no estado? Através do milho de segunda safra, aproveitando insumos que foram colocados no plantio da soja. Então, você tem uma diminuição de adubo, herbicidas, enfim. E você também tem o plantio direto, tá? Então, são tecnologias que foram inovadoras para o Estado. O Estado hoje conseguiu, vamos dizer assim, quase que igualar a produção de soja com milho neste ano. Foram mais de 53 milhões de toneladas de milho. E a gente tem uma perspectiva muito importante para frente, porque ainda tem uma área de 40% para a gente crescer na parte de milho, né? Então, isso tudo é inovação, é tecnologia. Eu acho que é isso que vai direcionar a gente ter uma bioeconomia forte. Então, acho que através desses pontos colocados é que a gente tem que trilhar esse caminho dessa nova industrialização. Mato Grosso tem um potencial enorme na questão da agroindústria, é a vocação natural de Mato Grosso, é nesse sentido que a gente tem trabalhado bastante. Então, é um estado que tem que realmente agregar muito mais valor e não ser realmente, como dizem, a fazenda do mundo ou o celeiro, mas sim, de repente, ser muito mais do que isso através da bioeconomia. É isso que a gente tem trabalhado bastante. Tá? Muito obrigada. Então, para a gente começar a encerrar o nosso painel, Tiago, eu queria te ouvir. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes de subir sobre o papel, inclusive, do próprio Poder Legislativo de começar a incorporar tudo isso que a gente está conversando nas leis que estão sendo desenvolvidas. O deputado Aliel estava aqui, agora há pouco, falando de mercado de carbono. Quais são as lições nessa tua trajetória de inovação e de contribuição com o tema, de incorporação e de entendimento da sociedade, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, para incorporar a pauta e o que eles precisam fazer, ajudar e apoiar para que isso saia e deslanche e a gente tenha realmente essa bioeconomia que a gente está sonhando junto aqui? Muito bom, Isabela. Bom, eu acho que o que a gente tem que pensar, o Brasil, o mundo está passando por uma revolução, uma quebra de paradigma industrial. Tá? Então, essa pressão, a gente está aqui hoje nesse evento, né, na COP, porque existe uma mudança em curso, né, e nós estamos aqui para discutir como trabalhar essa mudança. Então, a pressão por essa mudança industrial, ela vai fazer, né, que se tenha uma quebra de paradigma. Tá? A bioeconomia, ela é um dos principais instrumentos para superar esses desafios. Não é a bala de prata, mas eu posso dizer que é um dos principais pilares para superar esses desafios. E o Brasil tem as suas características, né, vantagens que nenhum outro país tem. A bioeconomia vai deixar o país rico, milionário? A gente vai virar primeiro mundo? Eu espero que sim. Isso depende de diversos fatores, né, e que passam necessariamente pela criação do ambiente adequado que o Congresso Nacional vai criar. Tá? Então, o meu apelo aqui, o que a gente vem falando aqui há 10 anos, desde que a BBI foi fundada, o mundo está caminhando para essa transição da matriz industrial. Nós vamos ser novamente importador de tecnologia ou vamos nos colocar como grandes protagonistas? A gente acredita, a BBI acredita que seremos os protagonistas e vamos trabalhar para isso. Muito obrigada, Tiago. Nós vamos ser exportadores de IFAs daqui para frente, é o que a gente espera no mínimo. Não só IFA, né? Não só IFA. Bom, gente, a gente está... Acho que é hora de encerrar, para a gente não atrasar a próxima programação. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. A impressão que eu tenho, eu espero que todo mundo tenha tido, é de que o futuro é otimista. Vir à COP e falar disso, e compartilhar as experiências e não ficar só naquela reclamação de não deu certo, acho que faz parte da construção do nosso futuro sustentável, mas desenvolvido e desenvolvendo o nosso território. Muito obrigada
E agradeço a CNI pelo espaço. Acho que está todo mundo aqui à disposição para conversar, quem quiser. Muito obrigada.